Salve, salve, turma! Tudo certinho com vocês? Bom dia! Sejam bem-vindos para essa aula. Vamos embarcar em uma outra coisa, não esquecendo dos conteúdos passados, tá? Substâncias, misturas. Nós iremos continuar. Só que na aula de hoje, já do capítulo 12, nós iremos falar aí sobre o que é material natural e o que é material sintético. Então, ao nosso redor, nós iremos ver uma grande gama dessas substâncias, dessas misturas, né? Porque, como eu disse para vocês anteriormente, é muito raro nós vermos substância pura. Então, a gente sempre vai ver aí uma mistura de coisas, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, uma pinha, tá? Então, aqui eu coletei lá em Gramado, quando eu fui lá. Então, isso aqui é um material natural que veio de uma planta, tá? Então aqui essa pinha ela é bem fechadinha. Então tenho várias aqui em casa, na minha casa, né? Várias pinhas que minha esposa coletou. Então ela fica fechadinha assim, ó, com as sementes dentro, né? A gente chama de pinhão. Então aqui é natural, ó, veio diretamente da planta, tá? Então aqui não foi fabricado pelo homem, não é artificial. Então ela é natural, tá? Mas eu posso ter um produto que é natural, mas ele é manufaturado. Então aqui, ó, essa mandala linda, que foi lá de Itacaré, né? Então é feito aqui de madeira e tal, mas ela coco, né? Mas ela foi produzida pelo homem, assim, não artificialmente. Isso aqui não é coisa artificial, na verdade, são coisas da natureza que ele manufaturou, tá? Então eu tenho plástico, minha caixinha de som que eu levo lá pra praia pra fazer um sonzinho. Então aqui eu tenho um plástico. Aqui sim já são substâncias sintéticas, tá? Então aqui foram produzidas pelo homem. Então o plástico, ele não tá na natureza, ele foi produzido, tá? E uma grande gama de coisas, né? Então vidro, então tem vidro que encontra vidro na natureza? Não, ele foi produzido, tá? Então uma série de coisas, meu povo. Então a gente verifica aí. Então na aula de hoje nós iremos embarcar justamente nisso. E principalmente a questão dos impactos ambientais. Tanto dos materiais naturais, quanto também dos artificiais, que é um grande problema. Então um grande problema é a questão que os materiais naturais, que são tirados, né? Eles não são repostos, né? Ou demoram muito tempo, como é o caso do petróleo. Então aí eles vão ser, de certa forma, uma época vai entrar em escassez, certo? Mas e os sintéticos? Aí tem um problema. E o descarte disso? O que é que ele poderá provocar para o meio ambiente, como por exemplo as garrafas PET, né? Os sacos plásticos que estão aí nos mares, rios, lagos, matando vários animais. Então isso é um grande problema e ao decorrer da unidade nós iremos falar muito sobre isso. E é de suma importância a questão ambiental, tá? E como nós, todos nós, poderemos minimizar esses impactos. Beleza? Então, colhe nessa aula comigo, tá? Que ela vai ser muito legal. Vai ter a primeira parte, depois a gente vai ver mais duas outras partes. Beleza? Então, segue a nossa tela. Bom, meus queridos, compartilhando a nossa tela, então vamos falar aí sobre os materiais que são naturais e ou sintéticos. Então, uma porrada de coisas, como eu havia falado anteriormente, uma porrada de coisas que nós temos no nosso dia a dia, que é de origem natural, mas também é aquele produzido pelo homem, no caso aí dos sintéticos. Então, vamos lá, entender isso aí. Então, a variedade de materiais existentes à nossa volta é tão grande que, por uma questão de organização, aprendemos a classificá-los para melhor os distinguir. Então, fica mais fácil a gente dividir aquele material para um melhor aprendizado. E eu falo isso didaticamente, tá? A classificação pode ser feita de diferentes formas. E a classificação, de acordo com a sua origem, é uma dessas hipóteses. Então, na aula de hoje, nós iremos verificar a origem desses materiais, se é de origem natural ou se ela é sintética, ou seja, produzida pelo homem, tá? Então vamos lá. Bom, os naturais. Então tem origem na natureza e este pode apresentar-se em duas formas.
não manufaturado. Então, pode ser diretamente utilizado pelo homem, tal como a natureza oferece. Então, desde os primórdios lá, como eu falei anteriormente, o homem já utiliza, né? Então, a gente vai entrar um pouquinho na geografia, um pouquinho na história, né? Lá na pré-história, por exemplo, os homens utilizavam aí, caçavam os animais, né? E o pelo utilizava para fazer vestimentas, e até hoje isso acontece, né? Claro que boa parte hoje da história da gente é de origem sintética, tá? Mas tem também de origem natural. Então você compra lá, por exemplo, uma blusa de algodão, uma cueca de algodão, e, enfim. Então, é direto da natureza, tá? E, então, o não manufaturado é aquele que você é bruto, da natureza. Então, pegava uma pedra lá e fazia uma ferramenta, né? Uma ferramenta de caça, uma ferramenta de defesa. Então, foi extraído diretamente na natureza. Então, a pepita de ouro, então aquela bruta, aquela pedra bruta, até aquele mineral bruto. A madeira, o tronco lá da árvore, você vê a árvore lá, tá? E o petróleo que é bruto. Então, o petróleo, lembrando aí, que é um material formado pela decomposição de milhares de anos de matéria orgânica, tá? Então, folhagem, resto de animais, enfim. Então, aí se forma o petróleo. Lembre-se que esse processo dura milhares de anos. E nós vimos nas aulas anteriores como é que ocorre a separação das substâncias aí, certo? Tá, professor, e os manufaturados? Pode ser transformado de modo a poder ser utilizado. Então, eu peguei os mesmos exemplos aí da pepita de ouro, da madeira, né? E do petróleo, para a gente entender. Então, a pepita de ouro eu posso transformar num anel, numa aliança, ó. Aqui não é ouro não, viu? Aqui é misturado. O ouro é muito caro. Então, um anel de ouro, por exemplo, então um colar, um brinco, enfim. Então, pode ser puro, nós já vimos isso, ele pode ser também misturado, no meu caso, né? Então, aqui, por exemplo, 18 quilates, né? E aí eu posso pegar aquela madeira, né, e transformar numa cadeira, numa mesa, né? E qualquer outro tipo de mobília em casa, de um piso lindo, eu adoro aquele piso de taco de madeira espetacular. Chega, dá para fazer, até pentear meu cabelo naquele taco, é sucesso, certo? E o petróleo, a gente pode transformar ela na gasolina, né? Que é o nosso principal combustível mundo afora, tá? Se utilizar a gasolina aí nos veículos automotivos, tá? Além da gasolina, o petróleo pode ser transformado em várias outras substâncias, como querosene, tá? Como gás, como plástico, por exemplo, que é um problema. Deixa eu voltar um pouquinho aquela primeira tela lá da gente para explicar para vocês que eu esqueci de falar, né? Então, essas duas GIFs aí, que é bem interessantes, né? A primeira da árvore ali, a gente vê o processo, né, de evaporação. E nós vamos entender também que isso é muito importante. A gente vai falar sobre dos materiais naturais, a importância das árvores, por exemplo, né? Então, ali o lençol freático, né? A filtragem e tudo, a absorção dessa árvore, da raiz, né? E aí ocorre a evaporação para a formação das chuvas, ou seja, o ciclo da água, né? Aquela questão que nós já estudamos também de evaporação e tal. Então, qual a importância das árvores, né? A gente está vendo aí desmatamento no Pantanal, queimadas no Pantanal, né? Coisa horrível, muitos animais mortos, e ninguém tem uma providência para tal. Realmente é triste de ver, né? As onças sendo mortas, né? O santuário das onças. É muito triste ver um procedimento desse. E do lado direito a gente está vendo também uma coisa muito triste, né? E faz parte do nosso dia a dia. Garrafa PET, que é derivada do petróleo, né? Então ela sendo degradada, ela dura milhões de anos para ser degradada. Depois eu vou colocar um conteúdo aí nas próximas aulas dos tanto de tempo que demora algumas substâncias para ser degradadas no meio ambiente, naturalmente, né? Então, garrafa PET, gente, pelo amor de Deus, não pode ser descartada. Então, se puder, não utilize, tá? Não utilize garrafa PET. Nem para fazer depois de colocar água, nem nada, tá? Beleza? Então, tem uma curiosidade sobre garrafa PET aí, que é bem interessante. Então, você não pode reutilizar ela, porque toda vez que você coloca água, ela tipo lixa a garrafa PET e você acaba ingerindo essa substância, tá? E ela é tóxica, beleza? Então, o certo é descartar. O certo, na verdade, é não consumir garrafa PET, utilizar
outras coisas. Você tem a sua garrafinha lá, sua squeeze para beber água, enfim. Então, é um problema aí nos nossos mares, rios e lagos, né? É descarte aí inadequado dessas garrafas, beleza? Bom, e aí, vamos falar aí dos materiais sintéticos, gente. Hoje, uma grande gama de substâncias são produzidas pelo homem, né? Então, eu lembro que eu gosto de futebol pra caramba, né? Que lá na década de 70, 60, eu nasci em 75, até 80, os uniformes eram de pano, né? Então, quando o cara puxava a camisa do outro, rasgava, né? Hoje não, são sintéticos, feitos até de garrafa PET, né? Para aquelas roupas de ultravioletas que virou febre agora de se utilizar, enfim, sapatos, bolsas, utensílios domésticos. Então, uma grande gama de substâncias aí são produzidas pelo homem. Algumas para facilitar nosso dia a dia, né? Tem um menor impacto também ecológico, então é muito importante também que se faça isso. Então, aí nós temos aí. Então, é totalmente produzida pelo homem, de forma artificial e não extraído diretamente na natureza. Então, eu vou ter o produto lá, a matéria bruta, né? E ela, depois os derivados, e aí são transformados pelo homem, né, totalmente, né? Então, não é transformado parcialmente, é totalmente pelo homem para se formar outra substância. Uma delas aqui é o nylon, né? Então, o nylon veio aí para assumir um grande papel na nossa sociedade, no vestuário, então, tudo praticamente que a gente veste aí tem nylon, tá? As garrafas de vidro, né? Os plásticos, então, plástico é derivado do petróleo, que é bem legal isso. E eu coloquei essas duas gifs aí, de um copo, né? O cara fazendo aqui tipo uma historinha, né? Com dois copos descartáveis, né? E uma garrafa aqui que tem, provavelmente, ferro, né? Ele malha de ferro. Aí o cara vem com um imã aqui, ó, pluga a garrafa e faz esse processo aqui, bem interessante. Nós aprendemos também a questão da separação magnética, né? Então, gente, as bolas, a bola era de pano, imagine o peso, as chuteiras eram de pano, imagine o peso de uma chuteira daquela em época de chuva. Hoje não, é material sintético, leve pra caramba, não molha, e aí facilita. Tô falando de futebol porque eu mais conheço, né, gente? Mas é utilizado em todos os esportes hoje para facilitar. Então a chuteira hoje é bem leve, uma bola hoje tem lá seu peso, mas ela não molha, então ela fica fácil. Hoje nós temos as gramas sintéticas, né? Que é comum. A rede da quadra de vocês é feita de nylon aí, às vezes de cordão, as carteiras de plástico, enfim. Então, no nosso redor, a gente vai ver uma infinidade de substâncias que podem ser naturais, mas podem ser sintéticas. Então, a gente pegar, por exemplo, o exemplo de uma carteira da sua sala, ela vai ter as duas coisas, né? Então, ela vai ter lá, por exemplo, a madeira, né, que é o braço da cadeira, que é de madeira. Então, um produto que foi manufaturado, então aquela madeira foi produzida, né? Não a madeira, mas o apoio, né? Foi produzido pelo homem. Você não pegou daquela forma na natureza, tá? Então, ele foi remodelado, digamos assim. E a parte do assento é de plástico. Ainda tem o ferro, né? Que sustenta a carteira. Então, a gente pega aí algumas coisas e a gente vai ver 3, 4 substâncias, 5 substâncias. É o que eu falei nas aulas passadas. Raramente, gente, nós vamos ver uma substância pura no ambiente. Ela vai ver sempre uma mistura, tá? De substâncias. Que é o que vai dar origem ao que nós vemos ao nosso redor, tá? Mas muito importante dessas aulas que vêm nós compreendermos a produção dessas substâncias e também os impactos dela para o meio ambiente. Beleza, meus queridos? Por enquanto, ficaremos por aqui. Então, beijo no coração, até a próxima aula e utilizem máscara. Tchau, tchau. Fui!